muita gente que vai viajar nessa época de final de ano acaba pegando voos que são muito longos, né? Passam muitas horas sentado no avião ou mesmo nos ônibus. Às vezes, uma viagem daqui até algum lugar do Nordeste ou Norte do país pode levar mais de 4, 5 dias, tal. E muitas dessas pessoas reclamam de problemas de circulação e também sobre o risco de trombose nessas viagens longas. E a gente tem aqui com a gente o Dr. Caio Focácio, que é cirurgião vascular e vai falar um pouquinho sobre esse risco de trombose. Boa tarde, doutor Caio, como vai? Boa tarde, como vai? Tudo bem? Estela e Rafael, prazer estar aqui com vocês. E vamos embora, vamos discutir esse assunto aí. Esses casos são realmente comuns, né, nessas viagens de longa duração, doutor? Para falar a verdade para você, 1 em cada 5.000 viajantes acabam cursando com esse tipo de doença, né? E a gente sabe que esse risco aumenta para viagens acima de 3 horas e meia. Então, como o indivíduo fica muito tempo parado, há a formação de um coágulo no sistema venoso profundo da perna. Porque o sangue é irrigado, as pernas são irrigadas pelas artérias, irriga tudo que tem que irrigar e volta pela veia. Tem um sistema venoso superficial e profundo. Quando se forma um coágulo dentro do sistema venoso, é o que a gente chama de trombose venosa. Quando acontece no viajante, é a doença do viajante, antigamente conhecida como síndrome da classe econômica. Então, nada mais, nada menos do que a formação de um coágulo dentro do sistema venoso da perna, porque o indivíduo está há muito tempo parado na mesma posição. Doutor, uma dúvida que eu tenho em relação a isso, né? É um tema delicado porque muita gente faz viagem nessa época do ano, né, para reencontrar algumas pessoas, familiares. Então, se a pessoa não viajar, certamente ela vai ficar mal por não poder encontrar um determinado familiar. Então, tem esse aspecto também emocional. Só que, como você muito bem explicou para a gente, ficar ali sentado, né, ou parado por muitas horas é um problema realmente, né? No caso de uma viagem longa de avião, mais de 3 horas e meia, 4 horas de viagem, quais recomendações, se é que é possível dar algum tipo de recomendação em relação a algum caso como esse? Não, Rafa, é possível sim. A gente recomenda que os indivíduos viajem sempre hiperidratados, né? Porque geralmente quando alguém vai comprar uma passagem, por exemplo, um voo longo, eu quero tomar um uísque e dormir, né? Exatamente o contrário. Então a gente recomenda que viajem hiperidratado, se puder com uma meia de compressão elástica, porque isso ativa o retorno venoso, né? Melhora a fração de ejeção da panturrilha, que a gente chama. Então, acelera o retorno venoso. Além do que, existem alguns exercícios que a gente podem fazer no avião, como se estivesse acelerando um veículo, sabe? Fazendo uma dorsiflexão do pé. E a cada hora parado, caminhar pelo menos por 15 minutos. Existem até estatísticas mostrando hoje que quem vai do lado da janela tem mais síndrome do viajante, mais doença do viajante do que quem vai no corredor. Porque as pessoas que vão na janela geralmente levantam menos durante o voo e etc. Então, tem essas dicas, né? São dicas ótimas. Viajar hiperidratado, usar meia de compressão elástica e estar sempre em movimentação. Isso diminui excessivamente o índice de acontecimento. Doutor, o senhor falou sobre tomar um uísque e dormir, né? Eu costumo ficar enjoada em viagens, tanto viagens de carro, de ônibus e de avião. Então, eu costumo tomar um remedinho ali para evitar esses enjoos e, normalmente, esse remedinho dá sono. Então, dependendo da situação da viagem, se eu conseguir me acomodar bem ou não, eu durmo por muitas horas. E aí é um perigo, né? Eu tenho que me programar para acordar de tempos em tempos e dar uma levantada, ou eu posso dormir o tanto de horas que esse remedinho me induz? Então, Estela, se você estiver muito encolhidinha, eu acho melhor que você levante. Mas, se você estiver, por exemplo, usando uma meia elástica e estiver viajando hiperidratado, sem problema. Geralmente, quando você está dormindo, tudo bem. Agora, acordou, levanta, entendeu? Então, a gente tem vários fatores, né, que nos ajudam. Além da movimentação, tem a hiperidratação e a meia elástica.
Então, isso também ajuda muito. A não ser em casos que as pessoas já tenham fatores predisponentes maiores, né? Como já ter tido uma trombose prévia, ou presença de muitas varizes, ou tabagistas, obesos, uso de anticoncepcional oral. Tem alguns outros fatores, presença de neoplasia, né? Pessoas que têm câncer. Tem outros fatores que também podem influenciar na formação de um trombo na perna. Então, o que a gente tem que diminuir é a quantidade de fatores a que a gente está exposto. Entendeu? Então, você não precisa te acordar, mas você, se estiver usando uma meia, estiver hiperidratado e não tiver nenhum dos fatores predisponentes que eu te falei, tranquilo também. Você não precisa viajar acordada, não. Boa. Doutor, muito interessante e esclarecedor também. Em relação, você passou aí algumas informações sobre aquelas pessoas que têm mais chances, são mais propensas, né, a passar por alguma situação envolvendo trombose. Em relação à idade, tem alguma informação que aponte, olha, a partir de determinada idade existem riscos maiores? Eu já tô, você não tá. Acima dos 45. Acima dos 45. Entendi. Ô, doutor, e quando a gente sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, essa situação de trombose, ela vai se manifestar imediatamente? O passageiro vai sentir alguma dor ou isso só vai se manifestar depois que a viagem acabar? Como é? Então, geralmente ninguém fica olhando a própria perna durante a viagem, né? Mas quando você chega, aí tem aquela correria, né, de desce mala, tal. A hora que você perceber sua perna, uma perna mais pesada que a outra, uma perna mais vinhosa que a outra, uma perna inchada, né, edemaciada e a outra não. Geralmente acontece em uma perna só, 99% dos casos. Então, você percebe que uma perna fica diferente da outra, né? Fica mais inchada, mais pesada, mais vinhosa. Então, geralmente é perceptível, além daquela sensação de peso, muitas vezes a dor quando você anda, né? A deambulação. Então, geralmente o indivíduo percebe pela diferença entre uma perna e outra. Aquela sensação de formigamento pode ter alguma relação com isso, não? Então, esse formigamento aí a gente chama de parestesia. Parestesia, formigamento, pode ter um monte de causa, sabe? Não necessariamente essa. Você ficar parado muito tempo sentado em cima da sua perna, você vai ter formigamento, né? Algum problema arterial pode dar formigamento. Então, não é o sintoma mais comum e o sintoma descrito para essa doença, formigamento. Não? No caso da pessoa detectar que está ali com uma alteração, uma perna mais inchada, tal, o que ela deve fazer? Então, o ideal é que procure realmente um hospital para fazer um ultrassom com Doppler. Porque o ultrassom com Doppler, que é um ultrassom específico, né? Ou mesmo que não, se não tiver o Doppler, o ultrassom mais básico consegue ver se existe compressibilidade ou não das veias da perna, né? Então, qualquer hospital, qualquer lugar que for, dá para perceber. Aí você fala, poxa, Caio, mas eu viajei para um lugar que é no Nordeste, tô a 80 quilômetros de qualquer tipo de ultrassom, né? Que já aconteceu com a gente de ter feito diagnósticos como antigamente em lugares muito longínquos, né? Então, nesse caso, tua perna está inchada, edemaciada, percebe que a panturrilha está meio dura, está diferente do outro, ideal é ficar quietinho com a perna para cima e até você conseguir procurar um serviço médico, né? Ficar meio de molho aí, né? Para ver se isso regride rápido, se não regride rápido, porque o tratamento disso, primariamente, é medicamentoso. E se você está num lugar muito ermo, você não vai ter nem a medicação, né? Então, o negócio fica quietinho. Doutor, para a gente fechar aqui, em relação às viagens de carro, acho que é muito mais fácil, né? Que aí a pessoa consegue ir parando, dar uma esticada no corpo, toma um café e tal. Aí acho que fica muito mais simples do que viagem de avião, que você não tem muito como falar, por favor, pare o avião. Não dá, né? Quero dar uma decidinha. Não, com certeza. Com certeza no carro é mais fácil, né? Porque você com certeza consegue parar quando você quiser, né? Então dá para você fazer a sua programação. O voo é sempre mais complicado, né? Porque às vezes voos longos é bem pior, né?
Doutor E Caio, se for muito... lugar, Pode se falar, for lugar desculpa. sem serviço médico, eu até tenho uma história muito engraçada. Uma vez a gente viajou para um lugar muito longe, tinha um pescador que tossia muito, né? E eu acabei auscultando o pulmão dele com a orelha, assim, como se fazia no século passado. E diagnosticamos uma pneumonia. Fomos em algum posto de saúde que tinha próximo, o único antibiótico que tinha era cipro, e a gente tratou com o que tinha na mão, entendeu? Então, às vezes a gente tem que se adequar às coisas, né? Mas eu acho que, gente, segredo, não ficar muito tempo parado. Hiperidratação é super importante e se puder viajar de meia elástica, acaba com o problema. É muito raro você ter alguma coisa. Muitíssimo obrigada pelas suas informações, doutor Caio Focácio. Obrigada pela sua participação. Um bom final de ano para o senhor.